Bom, então estamos de volta ao nosso segundo bloco. Nós vimos aqui o conceito de cargo, algumas nuances importantes em razão ao cargo, o cargo efetivo, o cargo comissionado, de chefia, assessoria e direção. Vimos também a função comissionada. E temos que ver, então, agora o acesso ao cargo público, que se dá por meio de concurso público. Então, na sua prova, se aparecer lá, o acesso ao cargo público é por meio de concurso público? É por meio de concurso público. Mesmo tendo essa hipótese de cargo comissionado. O acesso, a regra se dá por meio de concurso público. Então, o acesso aos cargos e empregos públicos dá-se-á por meio de concurso público. Observado, então, essa complexidade para cada caso. Veja bem, o concurso público, então, é o meio de acesso, ao cargo público. E esse concurso público ele tem uma data, uma previsão de validade. O concurso público ele será, então, como nos termos da própria Constituição nos informa, que terá um prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez e por igual período. Desta feita, veja bem, eu tenho aqui um concurso público, tá certo? Vamos colocar aí, por exemplo, o concurso público da Polícia Federal. Então, o concurso público está aqui. Olha, o prazo de validade desse concurso público eu poderei colocar de até 2 anos. Então, poderá ser de 6 meses, poderá ser de 1 ano, poderá ser, então, de 2 anos. Então, vamos colocar aqui 2 anos, só para que tenhamos aí o exemplo de um prazo máximo. Então, este aqui é o chamado prazo de validade. Prazo de validade. Então, a validade do concurso público, que é de até 2 anos, tem esse prazo como prazo de validade. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez. Então, poderemos prorrogar esse concurso público uma única vez. Esse concurso público, então, da PF, por exemplo, que estamos utilizando como exemplo, poderá ser prorrogado. Uma vez prorrogado, ele não pode ser, então, ter, então, um prazo de validade diferente do prazo de validade estabelecido anteriormente. Então, tem que ser por igual período, 2 anos também. Esse prazo aqui, chama-se prazo improrrogável. Esse prazo chama-se prazo improrrogável. Ou prazo prorrogado. Olha, então não posso mais prorrogar o concurso público, uma vez que já o prorroguei uma vez. Vem a Constituição e nos informa mais ainda. Que se houver um concurso público, não é? E em prazo improrrogável, então já se prorrogou esse concurso público, com pessoas aprovadas, então nós temos aqui pessoas aprovadas nesse concurso público, poderá abrir novo concurso público. Não há vedação para se abrir novo concurso público. Então, pode abrir novo concurso público. Polícia Federal, vamos pôr agora de 2 anos. 2 anos novamente, já que o prazo é de até 2 anos. Vamos pôr 2 anos novamente. O único requisito, a única exigência constitucional é que os aprovados no primeiro concurso sejam nomeados primeiro do que os aprovados em segundo concurso. E, além do mais, temos que observar que a jurisprudência do Supremo se nomear uma pessoa que esteja aprovada, tenha sido aprovada no concurso posterior, deverá nomear os demais aprovados no primeiro concurso. Então, para a gente recapitular, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez. Este é o prazo de validade, este é o prazo improrrogável. Ora, se abrir novo concurso no prazo improrrogável com pessoas ainda aprovadas, então tem um novo prazo de validade do novo concurso, validade, tenho que dar prioridade de chamada aos que passaram no primeiro concurso. Beleza? Tranquilo? Beleza. Bom, se houver, então, um concurso público em prazo de validade e com pessoas aprovadas e não convocadas, não há possibilidade de abrir concurso público nessa fase de validade, apenas no prazo improrrogável do concurso público. Ok? Tranquilo? Beleza? Então vamos dar andamento à nossa aula.
Veja bem, como o tratamento é basicamente em razão do cargo, em razão do servidor, nós temos que observar que é, o cargo, o cargo público, de regra, não pode haver uma acumulação remunerada de cargos públicos, que essa é a regra do serviço público. Olha, se então acontecer de na sua prova perguntar, pode acumular cargo público, você vai dizer que não há possibilidade de forma alguma. Quer dizer, que aqui a resposta é não há possibilidade. Bom, isso se nós estivermos falando de questão objetiva. Se a questão objetiva também trouxer que, em hipótese de exceção, poderá acumular cargo público? Poderá acumular cargo público porque há uma exceção. Mas, de regra, se somente perguntar se pode acumular cargo público, não há possibilidade de acúmulo remunerado de cargos públicos. Então, vamos ver o que nos diz a própria Constituição Federal. Eu vou pedir para que o nosso amigo André possa colocar na nossa tela o inciso 16 do artigo 37, para que a gente possa observar, então, a regra constitucional em razão de acúmulo remunerado de cargos públicos. Nos diz o inciso 16 que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 10. Ok. André, se puder voltar para mim, por favor. Veja bem, então. Olha, temos que observar que a acumulação de cargos remunerados é vedado. Então, o acúmulo remunerado é vedado. Então, é proibido. É proibido. Agora, vem a Constituição e fala, exceto se houver compatibilidade de horários. Então, ele traz a exceção. Qual é a exceção? A exceção é justamente a compatibilidade de horários, tá certo? Então, se houver compatibilidade de horários, e vamos aqui lembrar, vamos alvitrar aqui que essa compatibilidade de horários não é você terminar o serviço público ao meio-dia e meio-dia e você estar no outro serviço público, porque aí não há compatibilidade de horários. Nós temos que observar as questões de intrajornada, né? Essa intrajornada do serviço, mutatis mutandis, lá do direito do trabalho para a administração pública, é necessário um tempo hábil para que esse servidor possa se alimentar, possa se higienizar, possa, então, se deslocar e, com tempo hábil, sem correria, chegar ao novo posto de serviço público. Então, isso é compatibilidade de horários. E essa é, então, a exceção em razão de acúmulo de cargos públicos. Os 3 casos que nós vamos ver, que traz no inciso, na linha A, B e C, do inciso 16, são casos que, quando amoldarem-se, quando houver, então, subsunção em razão da exceção, que é compatibilidade de horários, aí sim, meu caro, aí sim, minha cara concursando, aí realmente há a possibilidade de acúmulos de cargos públicos. Então, só para a gente recapitular, acúmulo remunerado de cargo público é proibido. Beleza? Então há uma proibição. É proibido. Bom, é proibido. Há, então, aqui um quesito de vedação constitucional. Mas há uma exceção. A exceção é compatibilidade de horários. Leve para casa isso. Coloque na cabeça isso. Entenda isso. Já, quando nos traz de novo, então, André, por favor, põe de novo na tela para a gente. Quando nos traz, então, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Bom, a linha A vê e nos informa o seguinte: 2 cargos de professor. A linha B nos informa a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C nos informa a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentadas. Bom, beleza, André. Por favor, retorna para mim. Então, vamos lá. Quando fala, então, de 2 cargos de professor,
vamos supor que um professor, ele seja servidor público, tá certo? E sendo servidor público, ele então tem aí 40 horas, ele exerça 40 horas, ou 20 horas semanais ou 40 horas semanais. Bom, vamos utilizar 20 horas semanais. E ele então dá aula apenas pela parte da manhã. Dando aula apenas pela parte da manhã, surgindo um novo concurso, ele poderá então estar fazendo esse novo concurso, tomando posse, exercendo um novo cargo, desde que haja compatibilidade de horário. Seja de manhã ele continuar dando aula, ministrando suas aulas no que ele já ministrava antes, e à tarde ou à noite ele vem a ministrar nova aula. Temos que entender que, inclusive, há uma razão de precariedade nesse ato. Por quê? Porque se não houver a compatibilidade de acúmulo, não há a possibilidade de exercer a outra atividade. Então, a segunda atividade de professor. E que a doutrina nos informa que esse acúmulo de cargos remunerados é para professor, então, de até nível médio. Os professores de nível superior estão excluídos desta acumulação. Então, 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário. A linha B nos fala, então, que um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico. Então, o professor, ele ministra suas aulas em um determinado horário, né? Vamos supor, então, que ele ministre aula aí durante o período da noite. E sai aí um concurso do Inmetro pedindo técnico em eletrônica. Porque esse cargo cumulativo de professor como um cargo técnico é um cargo que exige uma técnica, uma especialização técnica em determinado assunto, porque aqui não pode confundir com aquele cargo técnico do judiciário, técnico do legislativo, técnico do executivo. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é realmente de um exercício de uma atividade técnica. Então é preciso ter uma técnica para que se possa exercer. Então, ele é professor, passa no concurso para técnico em eletrônica, por exemplo, no Inmetro, e dessa forma, havendo compatibilidade de horários observada, aquela intrajornada que eu já até falei, que é necessário de deslocamento de um serviço para o outro, higienização, alimentação. Então, desta forma, ele poderá acumular o cargo público. Bom, então o acúmulo de um cargo de professor, mais um cargo técnico, ou um cargo de professor, mais um cargo científico. Esse cargo científico, nós temos aí a ideia, então, de que seja de pesquisador científico, em que seja de nível superior. Então, esse científico aqui também não é somente a ideia de um analista do legislativo, de um analista do judiciário, de um analista da administração pública. Então, é alguém que realizará uma pesquisa, que realizará pesquisas científicas, tá certo? Bom, então, matamos a linha B, vamos à linha C, que nos trata de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentadas. Olha, lembrando, esses incisos eles sofreram alterações da emenda constitucional número 19. Esse inciso, no exato momento, antes dessa emenda número 19, trazia 2 cargos de médico. Mas a saúde no Brasil, ela não precisa somente de médicos, né? Precisa de médicos, né? Não só aqueles que acham que os pacientes hoje são clientes, mas daqueles que entendem os pacientes como pacientes, mas precisa-se também de enfermeiros, técnicos em enfermagens e toda aquela classe da área de saúde para prestar uma saúde com qualidade, uma saúde com eficiência, uma saúde cujo cidadão tem direito constitucional de tê-la. Então, vamos observar que, nesse caso, quando se trata de 2 cargos ou empregos relativos à área da saúde, né, de profissionais da saúde, é necessário que além que tenha, então, compatibilidade de horários observada, como já te falei anteriormente, essa intrajornada, higienização, alimentação e locomoção até o local da nova prestação do serviço público, é preciso que essa profissão seja regulamentada. Pois, se o profissional
for então da área da saúde, mas a profissão não for regulamentada, não há possibilidade de acúmulo de cargos públicos. Ou seja, vamos supor aí, como aqui no Distrito Federal, teve um concurso há uns 2, 3 anos, um concurso para profissionais de gesso, técnico em gesso. Aqueles profissionais que então vão aplicar o gesso no braço das pessoas quando quebram, na perna e tal. Esses profissionais, então, eles não poderiam estar acumulando cargos públicos, porque esses profissionais não têm uma profissão regulamentada. É da área da saúde? Sim, mas não é profissão regulamentada. Desta feita, não há possibilidade de acúmulo remunerado de cargos públicos. Bom, lembrando mais, esse acúmulo remunerado de cargos públicos que toca o inciso 16, ele abrange as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, suas subsidiárias. Então, aqui é em toda a administração pública. Onde houver, então, verba pública, onde houver tratamento público, não há possibilidade de acúmulo remunerado de cargos públicos, salvo se houver essa exceção, que é a compatibilidade de horário, nesses 3 casos que nós vimos. Então, esse caso que nós acabamos de ver, de acúmulo remunerado de cargos públicos, não é? É um acúmulo, então, que se dá de forma administrativa. Então, esse acúmulo aqui nos tem a ideia de um acúmulo administrativo. Então, veja bem. Um acúmulo administrativo, ok? Então, esse acúmulo administrativo, aqui não há possibilidade, salvo se houver exceção, e dentro dos casos de observância, de adequação dos 3 casos da linha A, B e C do inciso 16, não é? Para que possa, então, acumular. Olha, ainda tratando de acúmulo de cargos, apenas para quesito de aprendizado, nós temos que a questão dos magistrados e membros do Ministério Público poderão acumular seus cargos, se houver compatibilidade de horários, com um cargo, então, de magistério. Não é? Esse cargo de magistério, a doutrina nos informa que, se for magistrado, então se for um juiz, um desembargador, um ministro, se for um magistrado, ele só pode acumular com um cargo de magistério de nível superior. Se for Ministério Público, membro do Ministério Público, não há imposição de que seja, de acordo com a doutrina, de que seja, então, de nível superior. Mas, para os magistrados e membros do Ministério Público, havendo a compatibilidade de horários, poderá acumular com um cargo de magistério. Agora, vamos observar um quesito que está dentro lá dos servidores públicos, não é? Mas que é de muitíssima importância tratar aqui, para que a gente possa, então, ter um raciocínio lógico completo e perfeito. Escuta, e se um servidor é candidato a um cargo eletivo, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente da República, e como servidor, como ficará essa atividade desse servidor se, além de ser servidor, ele agora foi eleito a presidente da República? Se, além de servidor, ele agora foi eleito a governador de estado, a prefeito de município, a vereador, a deputado. Então, nós temos que observar como funciona isso para que a gente possa observar todo esse quesito de acúmulo de cargo. Veja, senhores, olha, então, o servidor, além de servidor, foi eleito para um cargo eletivo. De manhã, ele é servidor? E à tarde ele é governador? De manhã, o chefe dele na sessão determina que ele realiza os serviços de forma até absurda. E de tarde, ele como governador, ele então remove ex officio esse servidor? Bom,
Veja bem, para que ele possa evitar essas ilegalidades, essas ilicitudes administrativas, né, ferimento da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, para que se possa impedir isso, a regra constitucional para isso. Então, a regra constitucional para essa possibilidade de um acúmulo de cargo eletivo com um cargo efetivo. Então, vamos tratar aqui os cargos políticos. Olha, vamos observar então que, só beber uma água, vamos observar então que o seguinte, nós temos aí três esferas de governo. Temos a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Bom, o Distrito Federal incorpora-se em determinado momento como Estado, como em outro momento como município. Mas então vamos lá. Quando se trata da esfera federal, esfera estadual, esfera distrital. Então, se o servidor for candidato e for eleito a cargo político nessas três esferas aqui, ele deve afastar-se do seu cargo efetivo, ficar no cargo efetivo e com a respectiva remuneração. Ou seja, deverá receber o que o cargo político, o que o cargo eletivo determina. Então, às vezes, no servidor, como deputado distrital ou deputado estadual, poderá perceber, a título de subsídio, um valor remuneratório menor do que a remuneração dele como servidor. Mas é assim que deve acontecer. Nas três esferas, na esfera estadual e distrital, afasta-se do cargo efetivo, fica no cargo político, no cargo eletivo e com a remuneração do cargo eletivo. No município, na esfera municipal, nós teremos dois casos. O primeiro caso, o prefeito. E o segundo caso, o vereador. Veja bem. O prefeito no município, ele sendo eleito a um cargo eletivo, se houver então a sua eleição como servidor, o que deve acontecer com esse prefeito? Ele deve, então, afastar-se do cargo de servidor, ficar no cargo de prefeito e poderá optar pela remuneração. Então, imagine um servidor federal que atue no município, né? Em um órgão federal ou uma autarquia federal que atue no município. E vamos supor, então, que esse prefeito receba a título de remuneração R$15.000. Tá certo? Então, como servidor, ele recebe R$15.000. E aí, como prefeito, ele receberia R$10.000. Ora, então ele afasta-se do cargo de servidor e opta pela remuneração. Então ele pode optar pela remuneração do servidor. Vai ser prefeito e recebe como servidor. O caso do vereador será um pouco diferente. O caso do vereador é o seguinte: se houver a exceção de acúmulo de cargos públicos, então se houver a exceção em razão de compatibilidade de horários, poderá acumular os cargos públicos, poderá acumular as remunerações. Caso contrário, se ele não acumular os cargos públicos, se não houver compatibilidade de horários, não poderá acumular cargos públicos. Dessa forma, afasta-se do cargo de servidor, fica como vereador e aí ele pode optar pela remuneração. Então, o vereador, havendo compatibilidade de horário, acumula os cargos. Não havendo compatibilidade de horário, ele afasta do cargo de servidor, fica no cargo de vereador e opta pela remuneração. Bom, esse quesito aqui é um quesito muito importante para ser tratado aqui, porque nos dá uma linha de raciocínio perfeita sobre o tema, para entender que, principalmente, que a exceção é a compatibilidade de horários. Bom, então, meus caros, vamos dar andamento. Como o trato da administração pública em razão do cargo e do servidor, nós temos que observar que o servidor
o servidor deve receber alguma coisa. Olha, vamos lembrar que o artigo 4º da 8.112 nos informa que é vedado a prestação de serviço público gratuito, vírgula, salvo na forma ou no caso que a lei determinar, que a lei autorizar. Então vamos observar o seguinte: um servidor é digitador na administração. Olha, ele não pode exercer essa atividade de digitador sem receber algo em troca pelo exercício desse cargo. Desta feita, então, nos informa que deve o servidor receber algo. Então, esse algo pode ser vencimento. Então, o que é esse vencimento? O vencimento é a retribuição pecuniária. Então, a retribuição em dinheiro pelo exercício do cargo. Está exercendo um cargo, tem direito de receber uma retribuição em dinheiro. Então, essa retribuição em dinheiro é o vencimento. Vamos observar logo uma coisa, que esse vencimento não pode ser menor que um salário mínimo, tá certo? Mas daqui a pouco nós trataremos sobre o teto e também sobre o piso da remuneração dos servidores. Olha, ele também poderá receber remuneração. O que vem ser, meu caro internauta, bunda quadrada, né? Tem o Bob Esponja, calça quadrada, o internauta, bunda quadrada, que senta aí horas e horas de estudo em afinco, e eu desejo sempre felicidades nas suas provas de concurso público. Desejo sempre que vocês passem nesse concurso público, que nós temos que estudar realmente com desejo de passar em primeiro lugar, para estar dentro, pelo menos, das vagas oferecidas. Então, meu amigo, minha amiga que está aí com bunda quadrada na internet, o vencimento é retribuição pelo exercício do cargo. Agora, e quando eu recebo o vencimento e mais uma gratificação? Mais uma indenização? Mais um adicional? Isso vai se tornar o quê? A remuneração. Então, desta feita, se um servidor vem recebendo seu vencimento e chega a determinado momento, ele recebe uma gratificação que seja para o exercício da função de chefia, deve ele, então, agora estar recebendo a remuneração. Além do mais, temos que entender que quando se trata de cargo comissionado, já o servidor já não vai estar recebendo vencimento, vai estar recebendo remuneração. Então, ok. Então, em quesito dessa pagamento, nós temos aqui, basicamente, vencimento e remuneração. Nós podemos ter para os servidores militares o soldo, os aposentados, os seus proventos, e assim sucessivamente. Então, entendemos que ele não pode estar atuando de forma gratuita, salvo na forma da lei, quando for convocado para a Justiça Eleitoral, quando for, então, um jurado no Tribunal do Júri, tá certo? Então, salvo nesses casos aí, ele poderá estar atuando, até mesmo porque é de quesito de convocação, mas, ademais, não poderá estar atuando. Agora, e essa remuneração? Temos que tratar sobre o teto remuneratório. Teto remuneratório. Escuta, qual é o teto remuneratório? O teto remuneratório que diz a Constituição Federal é que nenhum agente público de qualquer esfera de governo, em qualquer dos seus poderes, poderá receber, a título de remuneração, mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui, há a primeira exceção que se fala em razão de indenizações, tá certo? Então, nós vamos tratar esse tópico já no nosso próximo bloco, que a gente se encontra já já. Um abraço.